Nesta aula, vamos corrigir o exercício proposto na aula anterior. Número 2. Considere a região no primeiro quadrante, limitado por y igual a 4 menos x ao quadrado e os eixos. Letra A. Use ambos os métodos, o do disco e o da casca, para calcular o volume do sólido quando essa região é girada ao redor do eixo y. Vamos esboçar o gráfico da função. O f de 0 é 4 menos 0 ao quadrado, que dá 4. Então, o gráfico da função toca o eixo vertical no ponto 4. As raízes são 4 menos x ao quadrado é igual a 0. Se a gente passar o menos x ao quadrado para o outro lado, 4 é igual a x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4, que dá mais ou menos 2. Então, a função toca o eixo horizontal nos pontos menos 2, 0 e 2 zeros. Como se trata de um polinômio de segundo grau e o termo quadrático é negativo, o gráfico da função é uma parábola côncava para baixo e seu gráfico tem o aspecto mostrado. Vamos considerar apenas a parte da função no primeiro quadrante. Girando a região limitada pelos eixos e pela função no primeiro quadrante, ao redor do eixo y, o sólido gerado tem um aspecto mostrado. Vamos calcular o volume deste sólido utilizando primeiro o método do disco. Se fatiarmos horizontalmente este sólido, cada fatia terá a forma de um disco de espessura dy e cujo raio é o valor da coordenada x da função no ponto. O volume de cada fatia é dv igual a π x ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado, a área da face, vezes dy, que é a espessura. Perceba que o elemento diferencial é dy, então a variável de integração é y e devemos expressar x ao quadrado em termos de y. Como o y é 4 menos x ao quadrado, se eu passar o menos x ao quadrado para a esquerda e o y para a direita, eu vou concluir que o x ao quadrado vai ser 4 menos y. Então, o volume se torna dv igual a π vezes, no lugar do x ao quadrado, 4 menos y vezes dy. Integrando este elemento entre y igual a 0 e y igual a 4, o resultado será o volume do sólido. Então, v vai ser a integral de 0 até 4 de π vezes 4 menos y dy, que dá π vezes a integral de 4 é 4y, menos a integral de y ao quadrado sobre 2, que eu vou integrar de 0 até 4. Então, dá π vezes. Quando o y for 4, vai ficar 4 vezes 4, menos 4 ao quadrado sobre 2, menos quando o y for 0, 4 vezes 0, menos 0 ao quadrado sobre 2. 4 vezes 4 dá 16, então fica π vezes 16, menos 4 ao quadrado dá 16 sobre 2. E o outro termo dá 0. Então, fica π vezes 16 menos 16 sobre 2 dá 8. 16 menos 8 dá 8, então o resultado é 8π. Vamos agora calcular o volume utilizando o método da casca. Se desenharmos um retângulo vertical infinitesimal na área sobre a curva, sua espessura será dx e sua altura será o valor da função no ponto. Quando a região é girada ao redor do eixo y, o retângulo se transforma em uma casca cilíndrica de mesma altura e espessura, e cujo raio é igual ao valor da coordenada x no ponto. O volume deste elemento é dv igual a 2πx, o comprimento da casca, vezes y, que é a altura, vezes dx, que é a espessura. Como o elemento diferencial é dx, a variável de integração é x, e devemos expressar y em termos de x. Y é 4 menos x ao quadrado. Então, o volume deste elemento se torna dv igual a 2πx vezes o y, 4 menos x ao quadrado, dx. Multiplicando o x pelo que está dentro dos parênteses, fica 2π vezes 4x menos x ao cubo vezes dx. Integrando este elemento entre x igual a 0 e x igual a 2, o resultado será o volume do sólido. Então, V vai ser a integral de 0 até 2
de 2π vezes 4x menos x ao cubo vezes dx, que dá 2π vezes 4 vezes a integral de x é x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao cubo, x elevado à quarta sobre 4, que dá 2π vezes. O 4 eu posso dividir por 2, né? Então fica 2x ao quadrado menos x elevado à quarta sobre 4, que eu vou integrar de 0 até 2. Que dá 2π vezes, quando x for 2, fica 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 elevado à quarta sobre 4, menos, quando x for 0, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 0 elevado à quarta sobre 4. Então, vai dar 2π vezes 2 vezes 2 ao quadrado dá 8, menos 2 elevado à quarta dá 16 sobre 4. E o outro termo dá 0. Então, dá 2π vezes 8 menos 16 dividido por 4 dá 4. Então, fica 2π vezes 4, que dá 8π. E chegamos ao mesmo resultado obtido utilizando o método do disco. Na próxima aula, a gente continua a resolução.